Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: enquanto na dificuldade nós viramos as costas, Deus estende as mãos. Ele não abandona. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pelo banho. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, pois somente Tu, Pai, é o nosso Deus, e em Ti confiamos. Envia o Seu Espírito Santo para que tudo possa ser transformado, tudo possa ser renovado. Abençoa, Senhor, essa palavra. Se você parar para pensar um pouco, nos momentos de maiores dificuldades da sua vida, quem estava lá? Geralmente, aquele amigo que você achou que nunca iria te abandonar, ele não estava. Ou alguém da sua família, ou alguém que você confiava. Quando você percebe, você está lá sozinho. Muitas vezes no meio de um problema que você mesmo causou. Só que quem iria se interessar por aquele que foi derrotado, por aquele que está massacrado, por aquele que foi pisado, por aquele que, devido aos teus erros, parece que já não tem mais conserto? E aí a gente nota que Jesus, ele não age como nós. Jesus, ele não dá as costas, muito pelo contrário. Jesus, ele estende a mão. Nos momentos de maior necessidade, Deus, ele pode se fazer tão grande dentro da nossa vida que ele ganha um significado maior do que qualquer outra pessoa, pelo simples fato de o seu comportamento ser totalmente diferente. Às vezes é fácil dar glória a Deus quando tudo está bem. É fácil chegar numa pessoa e dizer que Deus tem um propósito quando essa pessoa ela já está no caminho. Mas quando essa pessoa estava perdida, por que você não veio entregar essa mensagem? É fácil olhar o trabalho de outras pessoas e simplesmente criticar, quando você não fez nada para ajudar. Então, muitas vezes nós devemos aprender a valorizar cada oportunidade e cada coisa. Às vezes as pessoas elas não dão as costas porque elas são ruins, mas pelo simples fato de Deus não estar dentro delas e elas não estarem dando conta da própria vida. Então a gente aprende a tentar evitar todo tipo de problema. E talvez naquele momento você fosse um problema e talvez você continue sendo. Só que eu não tenho dúvidas quanto a isso. Que Deus, ele pode te ajudar. E que as mãos do Senhor elas estão estendidas para você, dependendo apenas de um sim, ou de uma oração, ou que você tenha fé para que Ele possa começar a fazer um milagre na sua vida. Lá em Salmos 144, versículo 7, a palavra do Senhor ela diz assim: das alturas estende a tua mão e liberta-me. Salva-me da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros. Certamente que Deus ele vai estender a mão e vai te libertar dessas amarras, desse passado, desse erro. Talvez vai levar um tempo, mas no final a vitória ela é certa. E quando Deus diz sobre estrangeiros, quem são os estrangeiros? São todos aqueles que não entregam a sua esperança ao Senhor. Nós estamos divididos hoje na terra em dois povos: os que acreditam e os que não acreditam. Aqueles que acreditam vivem e se movem de acordo com o Espírito Santo. Aqueles que não acreditam, eles vivem e movem de acordo com o que o diabo ensina. E não tem outro. Ou a gente está do lado de Deus, ajudando a preservar a vida e ajudando com que as pessoas vivam de uma forma mais espiritual, ou a gente está da forma do diabo, que ele prega a vida nesse mundo, em construir as coisas nesse mundo, e apenas esse mundo é o meu, é o eu, e é só isso. É acusar, é colocar a culpa, e isso. Enquanto Deus fala sobre perdoar e amar,
O diabo fala sobre ódio, raiva, condenação, culpa. Ele vai pregar sempre medo. Deus prega amor. E o discurso de ambos são bem assim marcados e bem diferentes. Só que nós precisamos definir de que lado nós vamos estar. Se é do lado de Deus ou do lado do mal. Porque uma coisa é certa na nossa vida. A dificuldade, ela vai vir. A questão toda é, por que a dificuldade veio para a tua vida? Você acha que ela veio amando de Deus ou amando do mal? E ainda que Deus te colocasse numa dificuldade, com certeza Ele estaria lá. Agora presta atenção, nesse ato de estender a mão. Se Deus estivesse junto com essa pessoa no momento que ela cometeu tantos esses erros, o Senhor não precisava estender a mão porque Ele já estava junto. E a gente vê com esse gesto de estender a mão também a atitude de Pedro, que quando viu Jesus caminhando sobre as águas, ele disse: Senhor, posso ir dar um rolezinho na água com você? Pode, vem aqui. E Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Mas a partir do momento que começa um vento e alguma coisa, Pedro fica com medo e ele começa a afundar. E Jesus, estendendo as mãos, tira Pedro de dentro daquela água. Percebe que o Salmo ele faz exatamente a mesma analogia de algo afundando. E quem são esses estrangeiros que estão te afundando? São as pessoas que muitas vezes chamam você para viver uma vida que não é a vida que Deus sonhou para você. Chama você para viver uma vida que muitas vezes ela vai acabar te escravizando. E isso não quer dizer que você tem que abandonar essas pessoas. Não. Só que comunhão há de haver entre as trevas e a luz? Então você continua mostrando um caminho, continua mostrando através da sua vida um comportamento que mostra que você mudou, porque no momento certo, Deus também vai estender a mão para essas pessoas. Lá em Deuteronômio 31, versículo 8, a palavra ela diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará, não tenha medo e não desanime. Percebe? Deus, Ele não vai nos abandonar. Muito pelo contrário, Ele está na nossa frente e Ele está conosco. Dois sentimentos que isso é verdade. Eu não tenho medo, por quê? Porque Deus está na minha frente, porque Deus está me guardando, eu estou vendo Deus com os meus olhos. E não desanime. Eu acho que esse sentimento de desânimo, eu acho que ele acaba corroendo a nossa fé. Por quê? Porque o desânimo nos impede de caminhar, nos impede de ter vontade de viver, nos impede tudo. Nos impede de entender a graça de cada minuto. E muitas vezes nós estamos cansados e desanimados. E Jesus ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e desanimados. Mas de novo, se Deus está na minha frente, eu não preciso ir até Ele, porque Deus, Ele está comigo. Então é um novo conceito que a gente precisa entender. Primeiro, Deus ele vem e me estende a mão. Legal? Ele me tira daquela vida quando todos me deram as costas. E Jesus ele também experimentou na cruz esse sentimento de abandono. E ele mesmo diz: meu Deus, por que me abandonaste? Quando ele está lá pregado, vendo à sua frente a sua mãe e mais algumas pessoas, não estão os teus amigos, não então ninguém. Então é como se Jesus entregasse o Espírito de volta para que pudesse ressuscitar novamente. A história ele não termina naquele sentimento de abandono, mas eu acredito que ao experimentar aquele sentimento, Jesus entendeu a necessidade que o Espírito Santo, o Espírito Consolador, tivesse conosco para que nós não precisássemos experimentar isso que ele passou. E na nossa vida, muitas vezes nós vamos nos sentir abandonados, desamparados, desanimados, tristes. Mas toda vez que Deus estender a mão para você, a primeira coisa que nós precisamos fazer é não deixar mais que essa presença ela saia da nossa vida. E eu não vou atrás dessas pessoas que me viraram as costas para querer culpar elas, para dizer: olha, no momento que eu precisei você me abandonou. Por quê?
Porque se eu precisava de alguém, Deus colocou no meu caminho e essa pessoa, ela acabou estando lá comigo. Então, nos momentos, o que importa? A raiva, o ódio ou qualquer outro sentimento negativo que eu posso ter por aqueles que viraram as costas, ou eu olhar a misericórdia de Deus e o amor e aquela mão que me estendeu e que tirou. Eu tenho que aprender a dar valor naquilo que eu recebi, não naquilo que eu não recebi. Não é porque alguém frustrou a minha expectativa que eu tenho que buscar essa pessoa e condenar ela à morte. Porque quem é ela para me frustrar? Muito pelo contrário. Eu tenho que exaltar e admirar o Senhor pelas coisas que Ele fez por mim. Só que ainda que todos saiam à sua volta e que tudo mude e que tudo pareça que não vai dar certo, Deus, Ele vai estar lá. Depende apenas de você. Só que aí você pode estar se questionando: poxa, mas muitas vezes eu senti que nem Deus estava lá. Mas aí vem a primeira pergunta: de que lado você estava? Lembra que só tem dois lados, o lado de Deus e o lado do mal. Deus, ele deixa muito bem claro, lá em Salmos 37, versículo 28, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Se eu sinto que Deus, Ele não cumpriu essa promessa de não me abandonar, existe uma justificativa na Bíblia para isso. Ele não abandona os fiéis. Você era fiel? Você colocou Deus em primeiro lugar da sua vida? Você orava, você buscava ao Senhor ou não? Você buscava os teus interesses, o teu jeito e a tua vida e mentia e não se preocupava em ser melhor e em nada. Aí vem a resposta. Essas pessoas, os ímpios, serão eliminadas. E é simples assim. Existem dois lados e você não estava do lado de Deus. Mas nada impede que você se arrependa, nada impede que você entenda os teus erros, que você mude de lado. Porque isso não é uma marca de que sempre vai ser assim. Vai ser assim enquanto você quiser que seja. Porque a partir do momento que você se arrepender, a partir do momento que você entender que Jesus é o seu Salvador, que você parar de depender das pessoas emocionalmente, de precisar que elas te elogiem, de precisar que essas pessoas elas te apoiem, que a tua vida gire em torno delas, porque se você não tiver, como vai ser a sua vida? Ai, vai ser um buraco. Ai, porque eu não sei ficar sozinho. Toda desculpa que a gente dá para fazer errado não torna nada certo. Só mostra o quanto falta sabedoria na nossa fala e no nosso pensar. Então, a decisão é sua. Você quer estar para sempre com alguém que nunca te abandona ou quer viver aos pés de quem, na primeira oportunidade, se as coisas não saírem do jeito que ela espera, ela vai te deixar. E não importa se você tenha filhos, não importa se você dedicou a tua vida, não importa nada. Ela simplesmente vai te deixar. Só que a gente também tem que notar que Deus também tem esse comportamento. Quando Ele fala de justiça, talvez uma pessoa está te deixando, não porque você seja uma pessoa boa, mas porque talvez você seja uma pessoa ruim. Você acha que por mais quantos anos alguém é obrigado a aguentar você agredindo ela? Por mais quantos anos uma pessoa é obrigada a ficar simplesmente pagando contas e nada? Não tem relação, não tem nada. Sabe, às vezes é cômodo eu querer que o outro fique na minha vida quando ele é o cavalo e eu tô em cima da carroça. É fácil querer bater no cavalo e falar, ande mais 1 quilômetro. Não, vamos andar mais 2 quilômetros, enquanto você não faz força nenhuma sobre aquilo que você pede. Por que você não desce e ajuda a puxar? Por que você não desce, dobra o joelho e ajuda a orar? Por que ao invés de ficar pedindo, você também não oferece e não vai ajudar? O que a gente acha é que Deus, Ele só pode receber dinheiro. Não, o dízimo é dinheiro. Não, eu faço parte da igreja. Cara, não tem nada a ver. Para Deus o importante é o amor. Não tem nos mandamentos nenhum, não faz nem parte de mandamento isso daí. Não faz nem parte, o povo fica pirando. Fica pirando atrás de placa, pirando atrás de igreja, pirando. Não sabe nem o que é Deus. Parece os fariseus na época de Jesus. Enquanto Jesus entrava na cidade, cumprindo uma profecia sentado em cima do burro, os fariseus achavam ruim porque Jesus estava fazendo muito barulho lá fora. O povo adorando o Senhor, louvando, e a igreja lá brava. Nossa, mas que barulho. Percebe? E quantas vezes não é essa igreja que está chiando, esbravejando e espumando?
Porque muitas vezes tem uma pessoa que está entregando algo mais puro. Porque tem uma pessoa que muitas vezes não é quem eles acham que tem que entregar. Sabe, eu queria saber que curso que Jesus fez, qual foi a faculdade que ele se matriculou. Né? Porque Deus não tem mais o mover do Espírito Santo, Deus já não capacita os escolhidos, Deus não faz mais nada. A Bíblia deles é conveniente enquanto atesta o deles. Passou disso, não. Não, essa Bíblia não, isso não é certo. Por quê? Porque tira poder. O poder é de quem? É da igreja ou de Jesus? O poder é de quem? Vocês colocam a sua fé em quem? É em Jesus. Quem que muda a nossa vida? É Jesus. Que espírito que nós recebemos? É o Espírito Santo. Quem está combatendo e sempre esteve combatendo bem antes de tudo? É Jesus. Quem criou o mundo? Quem enviou os anjos? Quem te estendeu a mão? Quem estava lá quando ninguém mais queria estar? Sempre foi. E sempre é por Ele. E não adianta a gente querer ficar discutindo. Porque, cara, assim, de verdade, a opinião de certas pessoas pra mim não vale nada. Você sabe por quê? Porque a opinião que me vale é aquela que tá dentro da Bíblia. E eu não desmereço a forma dele pensar. Mas não vem querer falar que aquilo é sabedoria se aquilo não vem de Deus. A sabedoria, ela vem de Deus. A palavra, ela vem de Deus. O que a gente vive vem de Deus. A misericórdia vem de Deus. O perdão que nós pedimos é para Deus. Tudo que nós recebemos, tudo que nós somos, tudo, sem tirar nem pôr, o alimento que nós temos, tudo que nós comemos. Percebe que para você comer um alface, para você comer uma salada, ele precisou crescer na onde? Na terra que é de Deus. Alguém precisou cuidar. E quantas vezes não se perde toda a plantação de alguma coisa? Você come, você bebe a água que vem de quem? A água que vem de Deus. Você se sente pleno com quem? Com o Espírito que vem de Deus. Nós, por nós mesmos, se deixar nós sem consumir nada de Deus nem um dia, vai dar uns dias você vai morrer, de fome e de sede. E você vive como se você não dependesse, como se as outras coisas forem maior. O tempo todo ficam tirando a glória de Deus. O que adianta segurar uma Bíblia na mão? O que adianta vestir um paletó ou uma batina? O que adianta? O que isso salva a vida de alguém? Se você encostar numa pessoa com isso, vai salvar a vida de quem? E você se sente maior que a palavra. E você se sente maior que a igreja. Se sente no direito de meter o pé na cabeça de todo mundo. De julgar todo mundo. O que muda? O que muda? Não muda nada. Não muda nada. Eu recebo testemunhos todos os dias, de que a palavra de Deus mudou a vida dessas pessoas, que elas têm sentido uma força que elas nunca sentiram, porque a palavra de Deus, ela entra no nosso íntimo, ela alcança onde ninguém pode alcançar, e é lá no secreto que essas pessoas têm feito isso, lá dentro do seu quarto, quando ninguém vê. Só que quando elas saem desse quarto, elas têm saído transformadas. Diferente de pessoas que eu tô nessa caminhada, que eu vejo que entra e sai da igreja, a única coisa que cresce é a arrogância. A única coisa que cresce nessas pessoas é o ego. Porque não prega, se tiver uma pessoa dentro da igreja, nem entra. É a única coisa. Enquanto nós temos buscado um por um, é cada áudio que cada um de vocês sente no coração que tem que entregar para alguém. É no momento de necessidade, é no momento de dificuldade, é aquela mão que se estende. E aquele que envia a mensagem entende que tem gente que não gosta, que tem gente que bloqueia, que tem gente que reclama. Com certeza. Quem é de Deus se alegra com as coisas de Deus. Quem não é, não se alegra. Por isso o teu amigo, você pode mandar a mensagem, ele vai, fica mandando essas mensagens, versículo, mas chama pra beber, vê se não vai. Chama lá pra fazer alguma outra coisinha. E o que adianta? Vai deitar de cama em cama, de bar em bar, de coisa em coisa, infeliz. Briga com o pai, briga com a mãe, coloca a culpa em um, coloca a culpa no outro, inferniza ex-namorado, inferniza ex-relacionamento, ilude as pessoas. Mas é o cara, é o rei do Tinder. E aí, o que adianta? Deita na tua cama e sente o quê? Vontade de morrer? Se a gente olhar, até Jó sentiu vontade de morrer. Até Jó se decepcionou com os amigos. Isso é normal, todo mundo vai passar. Mas, acima de tudo, Jó ensinou uma coisa pra gente. Que ainda que eu perca tudo, minha casa, minha família, meus bens, eu continuarei adorando o Senhor e jamais vou maldizer Ele. E quando você olha a história de Jó,
como um todo, você percebe que apesar de tudo isso, Deus restituiu 10 vezes mais. Mas se você para no começo da história de Jó, parece que tá tudo errado. Mas a glória, ela vem no fim. Então, se a tua glória não chegou, ela vai chegar. Continua caminhando, continua fazendo, faz o certo, aceita essa mão que tá te tirando, saiba que Deus está na tua frente, que Deus não te abandona, e nós vamos continuar seguindo. Os outros, deixa lá, nós vamos seguir com Deus. Ele é o nosso pastor. Deus é o nosso pastor. Amém? Que o Senhor possa entrar na tua casa, dar entendimento, sabedoria, abençoar o teu coração, os teus pensamentos, e que a tua vida, a partir de hoje, comece a ser vivida com temor e obediência ao Senhor. Amém? Um bom dia.